Bom dia, seja bem-vindo ao seu programa Manhã GTV. Temos sempre o gosto de ter a sua companhia aí desse lado e temos sempre convidados e temas fantásticos para lhe trazer uma manhã bastante informativa, tranquila, mas acima de tudo bastante descontraída connosco. E hoje vamos falar acerca de dois temas bastante importantes. Este mês de maio é o mês, por exemplo, do Maio Roxo, não é? É o mês da consciencialização das doenças inflamatórias intestinais. Também é o mês da doença celíaca, não é? E que hoje comemora-se o dia da doença celíaca. Portanto, é dedicado à consciencialização da doença celíaca, dia 16, que é hoje, Dia Internacional do Celíaco, não é? Então hoje nós vamos falar exatamente acerca destes temas, para que você possa ter mais consciência daquilo que se passa, também prevenir, também ajudar naquilo que puder. Então, como é que nós vamos fazer isso? Vamos estar na primeira parte com a doutora Verena Melo, ela é nutricionista em doenças inflamatórias intestinais e vamos falar acerca deste tema. E depois, na segunda parte, nós vamos estar à conversa com a Associação Portuguesa dos Celíacos, com a Rita Jorge, com a Almerinda Nascimento. Por isso, não sai daí, que hoje temos um programa muito bom para si. Bom dia, doutora Verena. Bom dia. Obrigada por estar aqui connosco. Bom dia a todos. E a doutora Verena é nutricionista, Sim. é especialista em doenças inflamatórias intestinais. Este gosto por esta área da nutrição e desta área específica dos intestinos, como é que nasceu para si? Olha, nasceu de uma forma um pouco inusitada. Na verdade, eu tenho a doença inflamatória intestinal, eu tenho a doença de Crohn, né, desde 95, com o diagnóstico. Embora atuei em outra área, na área empresarial, área jurídica e tal, em um determinado momento da minha vida eu vi que a nutrição precisava de um olhar um pouco mais profundo, tá? A nutrição ao longo dos anos, e eu que tenho 30 anos de doença, vi profissionais indo muito para obesidade, estética e outros segmentos que sim, são necessários, é importante o nutricionista nisso, mas na doença inflamatória eu sempre senti muita carência como paciente. Então, em determinada altura da minha vida eu disse, olha, vou lá e vou fazer a minha parte. E decidi cursar a nutrição e, em paralelo, me especializar nas doenças inflamatórias intestinais aqui na Europa. Portanto, acaba por ser um complemento, não é? De uma com a outra. Exatamente. Ter a doença, lógico que não é o que vai me fazer um melhor profissional. Né? Não é isso. Mas, de fato, a motivação e a intenção para estudar e se especializar, ela se torna um pouco mais, vamos dizer assim, profunda, mais até mágica. Eu digo que até as coisas vêm na nossa mão. Maio é o mês roxo. Sim. Por quê? A gente chama de maio, o mês roxo, chama maio roxo, né? Primeiro porque, simbolicamente, ele abriga outras doenças, como a doença celíaca, você falou, que também tem um caráter autoimune. As doenças inflamatórias intestinais são de caráter autoimune, ou seja, o próprio corpo do indivíduo começa a manifestar ataques em determinados órgãos, no caso da doença inflamatória intestinal, no intestino. E esse mês ele foi escolhido por organizações e observatórios de saúde para ser lembrado, para se conscientizar sobre determinadas doenças autoimunes. Então, temos a doença inflamatória, tem a celíaca, também tem doenças reumáticas, que nesse mês temos movimentos no mundo inteiro. O Maio Roxo é movimentado no mundo inteiro e já foi considerada como uma das hashtags mais movimentadas do mundo, nos trend topics aí das redes sociais. Porque existem muitas doenças inflamatórias, atinge muita população. Na verdade, as doenças inflamatórias, elas têm uma divisão, vamos dizer assim. Tem a doença de Crohn e a retocolite ulcerativa. Lógico que elas têm características diferentes. Um médico é quem tem mais capacidade para poder qualificá-las, mas em linhas gerais a visão da nutrição, digamos que a retocolite, ela alcança mais o cólon e o reto. Né? Já a doença de Crohn, ela pode se manifestar em qualquer lugar do aparelho digestivo, da boca ao ânus. E o que diferencia a parte inflamatória dessas doenças, por isso que o nome doença inflamatória, é a caracterização mesmo de como essa inflamação acontece. Né? A retocolite, como é no reto e cólon, ela acomete ali o indivíduo e provoca sangramento, diarreia, dores. A doença de Crohn também, mas
as lesões, vamos dizer assim, elas são mais gravosas em termos de serem mais profundas. A retocolite aumenta o risco de câncer e outras circunstâncias. Então, mas são doenças que, assim, os especialistas gastro ou coloprocto, porque muitas vezes envolve cirurgia, atuam nessas doenças e o nutricionista faz o amparo para que essas pessoas justamente não se desnutram. Porque, imagina, é um ataque do próprio corpo, das células imunes do próprio corpo naqueles órgãos, destrói até dar necrose, como foi o meu caso. Houve necrose de um pedaço do intestino, onde teve que tirar um pedaço do intestino. Alguns amigos usam até bolsa de ostomia para poder conseguir desenvolver uma vida menos dolorosa. Então, são doenças incapacitantes nesse sentido. Mas ela tem essas duas classificações, doença de Crohn e retocolite ulcerativa, que aqui em Portugal a gente chama de colite ulcerosa. E a doutora opera no Porto? Sim, no Porto, mas online consigo atuar aí com pacientes no mundo inteiro. Quando eu falo no mundo inteiro, pelo menos nos países democráticos, a gente tem pessoas com doença inflamatória que buscam orientação nutricional e realmente acaba sendo difícil. Então, pacientes quer esteja aqui em Portugal, em outro lado, ou no Brasil, ou no Canadá, ou nos Estados Unidos, ou na China. Eu tenho um paciente na China, então a alimentação já é um pouco diferente. Então, isso precisa de um olhar mais, né, do que a pessoa vive no dia a dia, quais são os sintomas, o que é disponível de alimentos para conseguir diminuir os sintomas, que são principalmente dores, diarreia. Alguns têm constipação e são constipações severas, que levam às vezes até a obstrução intestinal. Né? Então, mais pacientes do mundo inteiro podem ter acesso à consulta online. E nós falamos desta doença e ao longo dos anos sente que esta doença tem-se agravado? Ou as pessoas ou por outra, tem havido mais pessoas com estes sintomas? O que a gente tem visto nos observatórios de saúde, das ordens médicas e de nutrição, é que a prevalência tem aumentado. Aqui em Portugal mesmo a gente tem um número de 25 mil pessoas, né, com a doença. No Brasil a gente tem 200 mil pessoas. Né? No mundo se estima que a gente tem 10 milhões de pessoas com o diagnóstico da doença inflamatória intestinal e esses números têm aumentado ao longo dos anos. Tá? Nos organismos que eu participo de acompanhamento desses estudos aqui na Europa, a gente tem uma preocupação muito grande porque não sabemos a causa específica, né, do que está ocorrendo, o que está acontecendo, mas a gente vê que muitas variáveis envolvem o comportamento humano e o estilo de vida. Né? Então, sim, mudança climática pode estar envolvendo a gente de alguma forma, o que a gente come, né, o estresse que a gente vive, como a pessoa lida com o dia a dia dela, se faz atividade física, se não faz, se está com sobrepeso, se não está, o que ela tem se alimentado. Então, a parte psicológica e psiquiátrica também está influenciando e o que não é novidade. Nós sabemos que nós somos habitados por uma colônia de micróbios, né? De seres vivos, que a gente chama de microbiota. E essa microbiota cada vez mais vem sendo estudada. É muito além de só dizer que o intestino está ligado ao cérebro. A gente tem visto que realmente a microbiota tem desenvolvido uma ação positiva ou negativa na saúde da pessoa, dos homens, né, da humanidade, na medida em que ela é tratada bem ou mal. Né? Então, a prevalência está aumentando, né? Os números de casos estão aumentando. De outro lado, a gente também está com equipes muito mais bem preparadas para fazer o diagnóstico. Porque, Sara, se a gente pensava que, olha, será que não existia isso no passado e agora está existindo mais? Tudo isso é questão que cientificamente a gente observa. Mas, para além disso, a gente tem que pensar que as sociedades médicas têm se especializado para poder diagnosticar mais. Então, o que a gente acredita é que já haviam casos no passado que eram subdiagnosticados. E hoje a gente tem um número que nós temos mais equipamentos, porque essas doenças, elas são diagnosticadas, sim, da parte clínica, onde você toma ali o relato do paciente, né, sobre sintomas como diarreia, flatulência, distensão, dor, sangramento retal, sangramento anal.
Tudo isso é anotado pelo médico, mas também são olhadas análises clínicas, os exames bioquímicos, porque muitas vezes eles são acometidos com anemias, com baixa de nutriente, o que mostra que o intestino pode estar absorvendo bem menos do que aquilo que o indivíduo está ingerindo. Então, quando você faz as análises e vê o paciente cansado, você percebe que há ali uma depressão, né? uma diminuição dos minerais, das vitaminas. E os equipamentos também que hoje a gente tem para fazer o diagnóstico. Imagina, na minha época, em 95, você ia fazer uma colonoscopia ou qualquer outro exame de imagem, uma tomografia, uma ressonância. Os equipamentos tinham um grau de precisão, é como o telemóvel hoje em dia. Se a gente pegar 10 anos, você tira uma foto, você vê que a resolução é uma. Então, hoje, os equipamentos de imagem que os médicos têm para fazer esse diagnóstico têm aumentado a qualidade. E isso aumenta também a velocidade de diagnóstico dos pacientes. Entende? Então, esse aumento de prevalência, sim, a gente está vendo aumentar, mas também nós estamos com mais equipes capazes de fazer um diagnóstico mais rápido. E nós costumamos dizer, não é? Você disse que estava ligado, não é? O intestino ao cérebro, que nós costumamos dizer que o intestino é o nosso segundo cérebro, não é? Sim. Por quê? Olha, a gente diz isso porque muitos dos metabolitos, né, vamos dizer assim, muitas das substâncias que tem no nosso corpo e que tem uma característica de neurotransmissor são fabricados no cérebro. E são também sinalizados, ou seja, a gente diz que as bactérias e fungos e vírus que vivem dentro do nosso intestino, todo mundo bem, todo mundo muito em ordem, todo mundo é muito amigo, e ali tudo que a gente come, eles também comem. E o que eles produzem são substâncias que levam componentes químicos positivos para o nosso cérebro. Então, imagina só, uma pessoa que come menos fibra, menos fruta, menos verduras, menos legumes, menos carnes, ovos, leite, queijos, com certeza ela vai ter uma microbiota que vai passar mais fome. Porque na medida em que você come alimentos que têm baixa densidade, a gente fala assim, baixa densidade nutricional, o que é isso? Se você colocar aqui um prato só com uma massa pura, tá? Ou colocar um prato aqui com brócolis com cenouras, com couve-flor. A sua microbiota, você acha que ela ia escolher qual? Fatalmente ela vai querer escolher o que tem legumes e vegetais, porque a riqueza de densidade nutricional é muito superior a uma massa, percebe? Então, o que você alimenta através da sua boca vai para essas bactérias e vírus e tudo mais. Chega lá, eles vão fazer metabolitos que vão se comunicar com as células do seu corpo, inclusive as células nervosas, entende? Então, essa ligação cérebro-intestino, se você faz uma oferta diminuída, inclusive água, tá? Porque não é só comida. Então, se você faz uma oferta diminuída de nutrientes de todo tipo, com certeza você vai ter aí afetação da parte neuro em algum nível, neuropsíquica, neurocomportamental em algum nível. E é isso que os estudos estão buscando, explicação e evidência disso, mas todos os indícios estão levando para isso. Quando nós falamos na parte, desta parte das doenças inflamatórias intestinais, estamos a falar isto que pode acontecer em qualquer idade ou tem uma idade específica em que poderá começar a acontecer? Olha, existe uma faixa etária entre os 15 e 40 anos, né, o que a gente tem de estudo até agora, que mostra que é quando há uma maior, né, incidência e prevalência. Pronto. Mas há um lote grande de crianças, e eu estou falando de bebês, estou falando de bebês de 1 ano, 2 anos, com o diagnóstico de doença de Crohn, principalmente. Né? Imagina que fazer uma colonoscopia no adulto já é uma coisa um pouco complicada, então pense em fazer isso numa criancinha. Né? Tudo adaptado para o tamanho de uma criancinha. E geralmente em criança é mais grave, assim como outras doenças, como o cancro, que em criança geralmente é mais violenta, a mesma coisa acontece com as doenças inflamatórias intestinais. Então, já tem aí crianças, bebês, com a doença sendo manifestada e de uma forma muitas vezes muito mais agressiva do que a gente vê nos adultos. O que é preocupante, porque o que eu falei aqui agora, nós temos todo esse envolvimento de estarmos expostos a questões ambientais, estresse, alimentação, fumo, o que seja. Quando vem uma criança, o que é que você pensa?
que foi que essa criança, o que ela foi exposta para poder manifestar isso, né? Então, a gente sabe, sim, que as doenças inflamatórias intestinais, como quase todas as doenças de base autoimune ou imunomediadas, como a gente também chama, elas têm um forte marcador genético. Ou seja, você tem uma predisposição genética, tá? E diante de outros fatores, o seu corpo pode vir a manifestar ou não. Então, essas crianças, com certeza, elas já têm um marcador genético muito forte, determinante. E aí a gente vem pensar no histórico familiar. Não necessariamente os pais precisam ter a doença para isso acontecer, mas são outros fatores estressores, outros fatores alimentares, a via de parto, se foi uma cesariana, se foi um parto natural, se foi amamentado, se não foi amamentado, e isso pensando também como esse histórico de saúde clínico dos pais. Então, tudo isso pode influenciar, sim, na determinação. Eu sempre costumo dizer... Agora fiquei curiosa. Como é que o parto, não é, pode... ser um fator? Sim. Como é que é esse olhar nosso de ser um fator? Sim. O parto vaginal, que é o que a gente chama, né, o natural, o parto vaginal, tecnicamente é esse o nome. Então, quando a criança nasce, né, seja pela cabecinha ou seja um parto invertido, a criança entra em contato em algum nível com a própria flora também de microbiota vaginal da mãe. Certo. Ali tem uma microbiota própria e os estudos mostram que aquela microbiota, quando a criança passa ali, em algum nível, aqueles seres que tem ali, aqueles bactérias, também ajudam a criança ter contato tanto com pele, quanto boquinha, quanto nariz, quanto tudo, que a criança só respira quando está fora. Então, todo aquele contato ali, ele também é construído no histórico da criança para poder fazer a povoação da microbiota. Hoje já há estudos mostrando que sim, as crianças têm algum nívelzinho de microbiota ainda na fase intrauterina, mas ela não é ativa porque a criança não come. Certo, mas se for o parto, por exemplo, por cesariana, já não acontece isso? Não acontece, a gente pula essa etapa, exatamente. Então, por cesárea, você primeiro já tem aquela desinfecção absurda da região porque você vai fazer um corte, né? Então já é esterilizado. Então você já matou tudo ali, né, naquela região. Quando você tira o bebê, ele já não passa, até porque ele vem dentro da bolsa, muitas vezes, né, e você faz todo depois, enfim, libera o bebê e ele não passou por aquilo. O que se tenta é o mais rápido possível colocar em contato com a mãe e, se possível, já fazer a ordenha para que ele tenha contato com aquele primeiro leite e tudo mais, porque a gente sabe que as primeiras horas de ordenha da mãe, a gente tem ali um material altamente nutritivo, né? Com fatores de transcrição ali, fatores que podem fazer uma povoação de imediato da colonização do trato digestivo da criança, mas realmente a criança que nasce em cesárea, ela perde essa etapa. Tá? Agora, o quanto isso é determinante em ela desenvolver, seja a doença inflamatória intestinal ou qualquer outra, é isso que nós ainda não sabemos. Então, os cientistas estão aí municiados tanto de estudos clínicos, observacionais, assim como cálculos também de estatística, porque isso tudo envolve... Isso é matemática, acaba envolvendo cálculo, tudo é matemática. Sim. Então, acaba envolvendo cálculo para saber quanto que isso pode ser determinante, até porque tem muita gente que nasce parto cesárea e é uma pessoa saudável, então tem outros fatores aí que são envolvidos, e é isso que a gente quer descobrir. Se nos anos 2000 a gente teve aí, né, o código genético descoberto e lançado para a humanidade, a gente hoje tem a microbiota, que também tem uma carga genética maior do que a do homem, né? E que mora dentro da gente, e talvez a gente vá unir muito em breve, eu digo muito em breve, daqui uns 20 anos, vamos ser otimistas nesse sentido, mas realistas, para poder unir toda essa inteligência que veio quando a gente viu a decodificação do DNA, que foi uma coisa que parou o mundo, e vocês jornalistas noticiaram isso brilhantemente. Quando a gente tiver mais informação da microbiota e a gente tiver isso, a gente vai ter aquilo que a gente chama hoje, idealmente, de a medicina de precisão. Isso vale para tudo, medicina como um todo, tá? Né? A gente fala medicina como um todo, mas envolve a nutrição de precisão, e quem sabe a gente saber o que fazer para aquele indivíduo, para que não starte, não abra nenhum precedente para que geneticamente ele venha manifestar doenças
predispostos, que ele seja predisposto. Como é que a nutrição pode ajudar as pessoas que estão, neste caso, com estas doenças inflamatórias? Olha, o que hoje a gente tem, quando eu falo a gente, falo assim, quase que no plural, é porque é um corpo realmente de médicos, gastroenterologistas dedicados à doença inflamatória, tanto é que a gente fala especialista, mas não é bem especialista, nós somos dedicados porque não é uma especialização, né, específica. Então, assim, a gente é dedicado exclusivamente à doença inflamatória intestinal. Então, médicos gastros, médicos coloproctologistas, nutricionistas, psicólogos, psiquiatras, médicos da área de neurologia, todo mundo envolvido nisso. Como é que a nutrição funciona? A nutrição, ela atua desde o diagnóstico. Porque não raro o paciente já chega com estado de subnutrição ou desnutrição. A subnutrição, que o paciente aparentemente está bem, não está emagrecido, mas ele já está aí com depleção de nutrientes. E todo nutriente, digamos assim, é matéria-prima para fazer a reconstrução intestinal. Certo. Então, eu não vou esperar o paciente se desmontar na minha frente para só aí intervir, né? Ainda acontece muito isso, muito. E é isso que a gente está tentando evitar. Por quê? Se a nutrição entra no momento zero, ou seja, no momento do diagnóstico, quer o paciente esteja emagrecido ou não, quer ele esteja fadigado ou não, que é um termo que o paciente muito fala, e quase toda doença autoimune o paciente tem isso, eu me sinto fadigado. A nutrição entra justamente compondo para que ele, dali, suba o nível da qualidade nutricional, ou pelo menos ele mantenha em função do histórico do que ele vem sentindo. Porque quando o diagnóstico acontece, muita coisa aconteceu na vida do doente para ele finalmente ter o diagnóstico, tá? Então, a nutrição entra nisso. E quando o paciente está em crise, ou quando o paciente já está com muita sequela da doença, a nutrição, geralmente, é o que soergue o paciente, tá? Há estudos mostrando que o paciente bem nutrido também consegue dar mais resposta aos medicamentos. Os medicamentos para essas doenças são medicamentos que funcionam como se fosse um calmante, vou botar entre aspas, tá? Um calmante para as células de defesa que fazem esse ataque. Né? As células autoimunes são nossas células de defesa, elas não defendem de bactérias e vírus. Então, imagina que esses medicamentos são como se fossem assim, calmantezinhos para que elas não ataquem o intestino e dê tempo da gente conseguir fazer a regeneração. São medicamentos que a gente chama de medicamento imunossupressor, ou seja, suprimem o nosso sistema imune. E com a alimentação? Com a alimentação, quando esse ataque diminui, o seu intestino tem a chance de se recuperar, entende? A questão é, como o nosso sistema autoimune sempre está produzindo novas células de defesa, porque elas não vivem para sempre, a gente também tem que tomar medicação, né? A vida inteira, percebe? Então, são pacientes que têm uma característica de serem imunossupressos a vida inteira. O que significa que, mais do que nunca, eles têm que ter uma alimentação muito boa, porque eles são mais vulneráveis a vírus, outros, né? Bactérias, outras, a infecções. Então, você imagina a época da pandemia, o Covid, né? Esses pacientes eram um grupo de risco mesmo. Porque eles já eram imunossupressos, eles não podem estar sujeitos a se contaminar, ninguém pode, mas principalmente eles, porque às vezes uma simples gripe pode deixar esse paciente subtraído da vida muito rápido, entende? Então, o cuidado com exercício físico, sono, nutrição, ou seja, tudo que não é fármaco, são intervenções que não são farmacológicas, mas que somam na efetividade do tratamento com o fármaco. Percebe? E é isso que os médicos mais bem estruturados na doença inflamatória intestinal, e aqui a gente tem em Portugal médicos maravilhosos que defendem isso mesmo e dizem mesmo, eu não sei atuar sem um nutricionista. Porque eu vou entregar para o paciente a melhor medicação que estiver disponível aqui na Europa, porém, se ele não estiver fazendo o dever de casa das outras coisas, eu posso correr o risco desse paciente perder a resposta mais rápido ou ele não ter a qualidade de vida plena que ele tem. Tem pacientes que chegam a ter, por exemplo, a mucosa toda cicatrizada, pós-cirurgia, pós-ostomia, o que seja, mas toda cicatrizada, mas continua com a situação de sensação de fadiga. Pacientes em remissão da doença, que a gente chama, tudo cicatrizado, e com extrema fadiga. E quando nós vamos ver, é justamente
o ajuste nutricional. Outros estão em remissão, mas continuam com diarreia, mesmo em remissão. E isso a gente consegue ver que quando você ajusta a parte nutricional, é que funciona. E foi isso que me impulsionou também a fazer nutrição, porque como eu tenho uma casa arrumada, vamos dizer assim, nas outras coisas, eu via que, eu estou em remissão e ainda estou com diarreia, eu já não tenho já o intestino todo. Mas eu não queria estar com diarreia. Então, foi aí que eu comecei a procurar profissionais na área, isso no Brasil inteiro, nos Estados Unidos também, e nesses 30 anos, e não achava. E eu digo, olha, se eu não for estudar para mim e fazer para mim, eu não vou conseguir nada na minha vida. Então, eu vivi uma vida de executiva na área empresarial, da contabilidade e do direito. Fui muito feliz nessa área, mas eu, para conseguir ser a boa profissional e excelente estudante que eu fui, não vou ser modesta aqui em dizer que não, porque eu fui, eu tive que cuidar da minha alimentação e nutrição, porque eu não consegui isso nos profissionais na altura, percebe? Então, eu sei o que é estar em remissão. Clinicamente, o médico dizer, já fiz tudo que eu posso por você, e eu não consegui dar conta da minha vida. E foi com a nutrição que isso foi possível, e isso não é uma fala isolada. São várias pessoas que conseguiram ter a vida de volta, eu sempre digo isso, a vida de volta através da intervenção da nutrição acertada. Então, isto quer dizer que estas doenças inflamatórias intestinais não têm cura? Não tem cura. Pronto, mas dá para, digamos assim, vou fazer como você fez, entre parênteses, apaziguar um pouquinho, não é? Ajudar a ter um melhor nível, um melhor nível de vida, não é? Sim. Através também quando são diagnosticados. Portanto, quando a pessoa sentir estes sintomas, que alguma coisa não está bem, deve sempre recorrer a um médico para poder fazer o diagnóstico, não é? Sim. E aproveitar este mês de maio, que é o mês também onde nós falamos das doenças inflamatórias, e também perceber que pode fazer a diferença na sua própria vida ou na vida de alguém, não é? Aconselhando-te a fazer este diagnóstico. A partir do momento em que faz o diagnóstico, não é? Ao ser seguido, convém ter sempre um nutricionista para poder ajudar a equilibrar. Sim, certo? sim. Portanto, para depois poder também entrar em contacto consigo, por exemplo, nesta parte da nutrição, que você também ajuda bastante nesta área, como é que podemos fazer? Olha, eu tenho um Instagram, junto com a minha sócia e filha, a Maria Júlia, que é o @almaimune, tá? O @almaimune tá lá. Tem um linkzinho, quem quiser ver sobre consulta, como é que funciona. A consulta é online, o que dá conforto para os doentes, porque por eles serem imunossupressos e irem muitas vezes, tem gente que vai à casa de banho 30, 40 vezes ao dia, percebe? Então, a consulta online acaba sendo um conforto de a pessoa estar em casa e tem uma duração muito tranquila. Não é uma consulta de 15 minutos, gente. É uma consulta média que dura 1h30, 2 horas, né? Porque é olhado o histórico do doente e eu faço, pelo menos a minha proposta de consulta é ela ser aquilo que eu gostaria que tivessem feito comigo, né? Então, no @almaimune tem todas as informações e lá eu presto outras informações sobre como viver melhor com uma doença. Não é só sobre nutrição que a gente fala lá, a gente fala sobre a vida também de uma paciente tendo uma doença e estando à disposição da vida, que é isso que eu quero, todo mundo com vida de volta. Um diagnóstico não define o pior destino, pelo contrário, pode motivar você para ir para uma direção muito melhor. Como é que você se sente, para além de conseguir ter-se ajudado a si própria no caso, porque também tem a doença, mas como é que se sente poder fazer a diferença na vida das pessoas? Eu sempre digo que eu fui muito ajudada, né? E assim, fui muito ajudada mesmo por pacientes, né? E por ter uma vida relativamente privilegiada, como eu digo, eu não vivo da nutrição. Tá? Eu tenho outras fontes de renda. A nutrição realmente acabou sendo algo que eu tenho feito para tentar fazer o melhor mesmo. O melhor que eu possa fazer para essas pessoas terem algo que eu tive acesso. E eu não acho justo a todas as pessoas tão jovens. Tem jovens que chegam para mim e dizem assim, olha, eu tô aqui, passei num processo seletivo na Alemanha e tô com medo de ir lá. Eu dou toda a informação. Como é o sistema de saúde da Alemanha, como é que ele vai se organizar, o que ele tem que levar do país que ele está para estar lá e ser acolhido num
médico de família, um médico especialista, como eu estou numa rede europeia de profissionais do Japão, do Canadá, dos Estados Unidos, a gente consegue alocar esses pacientes. Então, assim, são meninos que têm sonhos, assim como tem pessoas que têm sonhos de casar e ter filhos e acham que não podem porque têm a doença. Então, há conversas, muitas vezes, na consulta e no Instagram também, é sempre sobre a perspectiva de uma pessoa que sente a doença e se dedicou a entender mais sobre a doença, mas para mostrar para esses meninos e meninas que às vezes não têm todas as informações, e eu, por ser mais velha, tenho 46 anos hoje, eu quero que eles vejam que se eu conseguir fazer muitas coisas na minha experiência humana com a doença, eu quero que eles façam. Então, para mim, é devolver tudo que eu recebi e ainda eu digo que ainda saio devendo. Doutora Verena, muito obrigada por ter estado aqui connosco. Obrigada também. Eu espero que venha mais vezes para nós conversarmos, porque é um tema muito importante e quando nós fazemos a diferença na vida das outras pessoas, é sempre bom. Pronto, obrigada. Muito obrigada. E agora nós vamos para a segunda parte do nosso programa, onde vamos falar também, neste mês de maio, acerca da doença celíaca. Portanto, eu conto consigo. Até já. E nós já estamos de volta aqui para a nossa segunda parte, onde também neste mês de maio e hoje em particular para este dia nós também estamos com o Dia Mundial do Celíaco. E o celíaco é uma doença autoimune que afeta cerca de 1% da população mundial. Portanto, 1% da população mundial é muita gente. É muita gente. E nós temos hoje para conversar connosco a Associação Portuguesa dos Celíacos, mais exatamente com a doutora Rita Jorge e a doutora Almerinda Nascimento, e que nós vamos ter o prazer de as conhecer e conversarmos um pouquinho. Bom dia. Bom dia. Obrigada por estarem aqui connosco. Obrigada. E por celebrarmos, por falarmos acerca deste dia, né? O mês de maio é o mês da consciencialização das doenças autoimunes, mas também falar um pouquinho acerca desta doença dos celíacos. O que é a doença do celíaco? Ou quem tem o celíaco? A doença celíaca caracteriza-se precisamente por ser uma doença autoimune, tal como já falámos aqui de outras hoje, que ocorre em indivíduos geneticamente suscetíveis, ou seja, a pessoa que é celíaca já nasce com o gene da doença celíaca. É uma doença crónica que não tem cura também, é para toda a vida, e o que ocorre é precisamente quando da ingestão de glúten, neste caso o indivíduo celíaco reconhece o glúten como sendo um agressor e vai provocar então a tal questão da produção dos anticorpos que vão atacar, neste caso especificamente o intestino delgado, a mucosa, provocando então uma inflamação da mucosa intestinal que vai levar ao resultado da diminuição da absorção dos nutrientes, de forma geral, não é? Pronto, podendo depois então afetar outros órgãos, precisamente por ser uma doença autoimune. É nutricionista? Sim. E como é que a nutrição pode ajudar um celíaco? A nutrição aqui tem um papel fundamental, precisamente porque a doença autoimune, a doença celíaca é a única doença autoimune do qual nós temos conhecimento do fator que a provoca, não é? Que é o trigger que faz despoltar então o gene da doença celíaca, que é o glúten. E o glúten é um conjunto de proteínas vegetais, que está presente neste caso no trigo, no centeio e na cevada, e por isso o único tratamento é precisamente a evicção total deste alimento, do glúten, não é? Por isso aqui o papel do nutricionista é fundamental, precisamente porque a terapeuta desta doença é uma dietoterapia. É tirando realmente os alimentos que contêm glúten da alimentação, só assim é que o celíaco consegue então deixar de produzir os anticorpos, porque já não está perante o agressor, deixa de produzir os anticorpos e permite então à mucosa intestinal recuperar, passar a absorver os nutrientes de forma normal, se não tiver outras patologias já associadas, não é? E pode ter uma vida normal, como todas as outras, se realmente cumprir este tratamento de forma rigorosa. E então aqui o papel do nutricionista é fundamental precisamente para ensinar às pessoas então o que é o glúten, quais são os alimentos que contêm glúten e que têm que evitar para o resto da vida, quais é que devem ser então substituídos, por quais é que deve substituir, porque obviamente a pessoa não vai deixar de comer esses alimentos, tem que os substituir por outros que sejam isentos de glúten, quais é que deve então privilegiar, podemos aqui aproveitar obviamente para tornar a alimentação do celíaco até com hábitos alimentares mais saudáveis, se não o tinham antes,
fazer o ensino da leitura dos rótulos, porque obviamente é essencial, porque estas pessoas passam a ter que ler os rótulos alimentares de todos os produtos que vão comprar, e até mesmo aqui depois também noutra área de intervenção, que é a questão aqui das contaminações cruzadas. É fundamental depois a pessoa saber que cuidados é que deve ter no seu dia-a-dia, não só em casa, tanto no fora de casa, para que não seja contaminado pelo glúten. Por isso aqui é fundamental mesmo o papel do nutricionista, sim. E também, hoje em dia, há muitas opções, não é? E muitas receitas também, que se pode fazer, não é? Isentas de glúten, é? E que podemos ajudar os celíacos a ter também uma melhor qualidade de vida, não é? Nessa parte da nutrição sem também, dúvida. Não é? Hoje em dia o mercado dos produtos sem glúten tem aumentado bastante, não é? Enquanto que há 30 anos atrás o celíaco tinha quanto muito o amido de milho e pouco mais para substituir, hoje em dia não. Temos vários tipos de pães sem glúten atualmente à venda no mercado, temos vários tipos de farinhas naturalmente isentas de glúten, que o celíaco pode fazer o seu pão em casa, quer seja através de uma mistura já feita ou até mesmo privilegiando as farinhas naturalmente isentas e fazendo a sua mistura sem adição de conservantes e tudo mais. Hoje em dia o que não falta é mesmo bolos, bolachas, pastelaria para substituir estes produtos, por isso é que eu também digo que o papel do nutricionista também é aqui ajudar um bocadinho a fazer escolhas alimentares mais saudáveis, porque realmente já existe uma grande variedade de produtos. Hoje em dia já existe de tudo, praticamente. Aqui a única questão que se coloca é, obviamente, em determinadas zonas do país a oferta não ser igual, mas a verdade é que já existem substitutos para tudo. Hoje em dia a pessoa já consegue adaptar todas as suas receitas para que sejam receitas isentas de glúten. Sim. Doutora Almerinda, é psicóloga, não é na associação, Não é na associação. psicóloga, mas Não. a psicologia também tem um papel fundamental na ajuda destas pessoas. Tem, e nós na associação temos várias valências, por isso mesmo é que na associação nós temos várias valências e uma delas é a consulta de psicologia. Isto porquê? Porque o diagnóstico de qualquer doença crónica tem sempre um impacto na vida do próprio e na vida da família, não é só o próprio, não é? Seja qual for o tipo de doença crónica. E obriga, neste caso, como a Rita explicou, obriga a doença celíaca a fazer a evicção do glúten. Isto, ao princípio, pode não ser fácil. É óbvio que será fácil para uma criança de 1 ano que está a fazer a introdução alimentar e não tem memória de nenhum outro alimento com glúten, mas é diferente, por exemplo, de fazer, como eu fiz com a minha filha, com 12 anos, com diagnóstico, de termos que alterar a alimentação de todos nós e principalmente a dela. E o impacto é sempre diferente de família para família e de pessoa para pessoa. Portanto, é preciso haver um ajustamento emocional também. Não é só do ponto de vista da nutrição, porque no fundo, se formos falar em termos da psicologia, o que é que acontece? O retirarmos o glúten é fazer um luto, é um processo idêntico ao luto. O luto não é só das pessoas que desaparecem, que morrem. O luto pode ser de uma casa, pode ser de um objeto que nós gostamos. Aqui é um luto do glúten, de uma alimentação que estava padronizada de determinada maneira. E, portanto, é preciso fazer esta adequação emocional. E daí que a psicologia e as consultas de psicologia sejam realmente uma mais-valia para que a pessoa aprenda a ressignificar a sua vida e aprenda a ajustar as suas emoções a uma nova dieta e a uma nova vida social também. E a alguns impedimentos também. Portanto, é isto que é importante e por isso é que nós temos, para além da consulta de nutrição, temos também a consulta de psicologia dirigida a todos os associados e àqueles também que não são, querendo, podem frequentar a consulta. E hoje é um dia em que está a haver muitas atividades, não é? Doutora Rita, fala-nos um pouquinho das atividades que estão a ser feitas hoje. Sim, durante o mês de maio, ainda que o dia 16 seja o Dia Internacional do Celíaco, a verdade é que durante todo o mês de maio nós temos várias ações a decorrer. No dia 16, especificamente, nós temos uma ação muito grande, que já temos feito, já é o 3º ano que estamos a realizar, que é precisamente consciencializar para a doença celíaca nas escolas, em contexto escolar. Ainda que a doença celíaca não seja de todo uma doença que afete só as crianças, não, cada vez mais temos vindo a ter casos em adultos e cada vez mais frequente, a verdade é que é difícil nas escolas esta aceitação. Porquê? Precisamente porque, como a Almerinda referiu e bem, esta parte da psicologia afeta bastante o facto de todas estas emoções e nas crianças principalmente nos adolescentes, esta questão dos grupos de pares, não é? O quererem pertencer aos outros, o quererem ser iguais aos outros, não terem que fazer, neste caso, uma alimentação diferente, o não poderem ir comer fora quando lhes apetece a qualquer lado, como os outros que vão à pastelaria e comem um bolo.
estas crianças, estes jovens não podem. Então foi uma forma que nós fizemos de direcionar esta ação mais especificamente para as crianças e para os jovens, e por isso junto das escolas, dos diretores das escolas, os próprios professores e os alunos, enviamos vários materiais didáticos para várias faixas etárias, para que possam fazer atividades alusivas à doença celíaca, à dieta isenta de glúten, para que todos os outros jovens percebam que sim, é uma condição de saúde, sim, tem que se fazer uma dieta diferente, mas é uma criança, um jovem como todas as outras, não é? Inclusive, os nossos associados que aderiram a esta iniciativa recebem um kit de produtos isentos de glúten oferecidos pelos nossos parceiros, para que possam dinamizar um lanche isento de glúten na escola com todas as outras crianças e jovens, para que percebam que são produtos igualmente saborosos, que não têm, ou seja, que estas crianças não têm que sentir estigma nenhum em dizer que têm esta doença. Queremos é que eles se sintam incluídos, não é? Que haja maior inclusão, não só para esta doença, obviamente, mas para todas as outras, mas para que eles percebam que não há nenhuma diferença. Isto porque realmente vários estudos nos dizem que quanto mais motivada, quanto mais um grupo de pertença a criança, ou jovem, ou até mesmo o adulto se sinta, existe uma maior adesão à dieta. Porque aqui neste caso é que se a criança, principalmente na fase da adolescência, ou até mesmo o adulto, não cumprir a dieta e continuar a prevaricar na dieta, vai continuar a ter a produção de anticorpos e vai continuar a causar lesões a nível da mucosa intestinal e, por sua vez, afetar outros órgãos. Se nós tivermos, e obviamente isso terá várias consequências associadas do foro da saúde, se nós tivermos um celíaco logo desde a infância ou até mesmo a idade adulta, quando é diagnosticado, que cumpre a dieta a 100%, e quando eu digo a 100% é mesmo livre de contaminações cruzadas, não só substitui os produtos, mas livre das contaminações cruzadas, nós temos um indivíduo saudável, que vai crescer de forma saudável, e é isso que nós queremos, é que estas crianças se sintam motivadas e percebam que fazer esta dieta, no caso deles, é a melhor coisa que lhes podia acontecer. Não têm tratamentos, não têm fármacos, não têm outro tipo de exames a fazer. É cumprir uma dieta isenta de glúten para que sejam saudáveis como todas as outras e se sintam incluídas na sociedade como todas as outras, não é? Por isso fazemos aqui realmente esta grande ação junto das escolas. Temos mais de 5.000 alunos a participar, o que é ótimo, não é? Para conseguirmos aqui consciencializar todas estas pessoas, estas crianças e jovens. Como é que vocês conseguem chegar às pessoas? Através da associação, vocês são as pessoas que tomam conhecimento e vocês ajudam? Ou são vocês que tomam conhecimento das pessoas? Como temos assim, a maior prevalência é de facto as pessoas conhecerem, vão pesquisar, às vezes nas próprias consultas de gastro, alguns médicos nos hospitais já têm conhecimento da existência da associação e encaminham diretamente para a associação. Outras são as pessoas que porque tinham um amigo ou porque pesquisaram no Google e encontraram a associação, eu fiz isso, por exemplo, foi assim que eu cheguei lá, ou então temos outras situações que até nos são referenciados por alguns assistentes sociais nos hospitais, quando são crianças que nos contactam e tentam perceber como é que nós podemos intervir em determinada situação. Mas a prevalência é mesmo das pessoas nos procurarem. E depois, com todas as ações que vamos dando a conhecer e sensibilizando, que este é o grande objetivo da associação, não é só promover os direitos dos celíacos como doentes crónicos, mas é sensibilizar a população em geral. E temos tido projetos muito interessantes. Portanto, o ano passado a Rita, juntamente com outros parceiros, tem estado a desenvolver um projeto de sensibilização às escolas de hotelaria, de norte a sul de Portugal, precisamente para esta sensibilização, para os dotar de instrumentos e de estratégias para que um celíaco possa frequentar um restaurante sem haver um risco de contaminação. E não estamos a falar só nos restaurantes certificados, que esses sim são certificados pela associação, com auditorias aos produtos, aos procedimentos, de forma a que se possa fazer uma refeição tranquila para o próprio e para a família também, não é? Mas depois temos outras situações em que, não querendo certificado, não sendo um estabelecimento certificado, há cuidados que é necessário ter. E isto tem sido um projeto muito interessante e que vai tendo os seus frutos. E que outras ações é que vocês também fazem?
Nós temos também, por exemplo, estava-me a lembrar, porque, por exemplo, até mesmo porque amanhã e no dia a seguir vamos estar presentes numa Feira da Saúde, e a verdade é que ao longo deste mês, e mesmo no abril, são meses muito alusivos à saúde, não é? Vários temas na área da saúde, então muitos municípios desenvolvem feiras da saúde neste âmbito e têm-nos convidado para estar presentes, e nós tentamos, precisamente porque, como estava a dizer logo no início, que realmente a doença celíaca afeta 1% da população, e tem uma grande prevalência, não é? Um valor bastante elevado, e se nós extrapolarmos isso para a população portuguesa, são 100 mil portugueses com doença celíaca, mas o grande problema da doença celíaca é o subdiagnóstico. Porque, na verdade, apesar de a prevalência ser de 1%, ou seja, 100 mil portugueses, a verdade é que se estima que só hajam cerca de 20 mil portugueses diagnosticados. Ou seja, 80 mil portugueses são celíacos e não o sabem. E esse também é o papel da associação, e por isso é que, obviamente, queremos participar de forma bastante ativa junto da comunidade, para alertar para essas 80 mil pessoas que são celíacas e não sabem, alertá-las porque esta doença existe, quais são os sintomas mais frequentes, quer seja na criança ou no adulto. Ou seja, sensibilizar a população para que, se estiver, para estar alerta aos sintomas, e se estiver algum sintoma associado, realmente que deve ir ao seu médico de família, em primeira instância, ou eventualmente até, se os sintomas já forem muito evidentes, ir mesmo diretamente a um gastroenterologista, se for o caso, não é? Para que consiga fazer o diagnóstico o mais breve possível, precisamente para evitar aqui complicações futuras e poder ter uma melhor qualidade de vida o quanto antes, não é? E por isso é muito o papel da associação, e por isso é que atuamos muito durante o mês de maio neste tipo de ações de sensibilização, mesmo aquele papel de estarmos lá com folhetos, materiais informativos, distribuir pela população, dar a conhecer, precisamente porque há 80 mil portugueses que são celíacos e não sabem, não é? Então as nossas ações passam muito também por aí, sem dúvida. Mas temos outras ações que vamos desenvolvendo ao longo do ano, nomeadamente fazemos 2 encontros nacionais, portanto, no Porto, ou no Algarve, ou noutra região de Portugal, em que convidamos vários palestrantes, médicos, nutricionistas, testemunhos de famílias celíacas, em que há um espaço de partilha de conhecimentos, de tudo aquilo que se vai desenvolvendo até na comunidade médica e na comunidade científica acerca da doença. E depois temos um ex-libris que nós gostamos muito, que é o de campo de férias para as crianças entre os 6 e os 18. Entre os 6 e os 18, porque realmente é um espaço de convívio e de integração daqueles jovens que muitas vezes é ali que se sentem como uma identificação com outros jovens, com as mesmas problemáticas deles, embora tenham que estar inseridos na sociedade, como todos nós estamos, mas ali é uma tranquilidade para eles, é uma tranquilidade para a família. Exatamente. Porque sabem que durante aquela semana vão fazer as atividades que todas as outras crianças fazem num campo de férias, mas com uma alimentação orientada para as suas necessidades e com a supervisão das nossas nutricionistas, que estão sempre acompanhando o campo de férias. Portanto, geralmente os miúdos gostam muito. Quem vai uma vez quer ir sempre mais vezes, e quando chega aos 18 ficam com muita pena porque já não podem frequentar. E como é que, e porque estamos em maio, não é? E geralmente os pais nesta altura já começam a pensar, está quase a chegar o final do ano letivo, portanto em junho, como é que vamos fazer com os nossos filhos? Como é que eles podem saber, por exemplo, para poder colocar os filhos que sejam celíacos? Nós fazemos a divulgação nas redes sociais de qual é o valor e de qual é o período em que se podem inscrever, e geralmente as pessoas temos sempre muitas inscrições, portanto já começámos a divulgar o campo de férias. Já desde o início do ano. Já está tudo programado. Está inclusive no nosso site, no celiacos.org.pt, e nas nossas redes sociais AP Celíacos. Nós temos lá toda a informação, realmente. E é na primeira semana de setembro. Não, este ano é na última semana de agosto. É na última de agosto, exato. Varia. Exato, vai variando, exatamente, sim. Mas é na última semana de agosto, ainda, obviamente, em período de férias escolares, e podem inscrever os jovens até ao final do mês de julho. Estamos a aceitar as inscrições. E também para vocês também deve ser um motivo de orgulho, não é? Porque acabam por ajudar as crianças depois, quando saem dali, daquele tempo que estão convosco, por exemplo, no campo de férias, a estarem aptas, digamos assim, para poder estar com outras crianças que não tenham essa situação, mas que se sintam à vontade e que se sintam integradas e que se possam
este termo não é muito bonito, mas é o que me vem à cabeça, que é o desenrascar, não é? Sim. Para estar mais aptos para... Eles têm que criar ferramentas, não é? Ou melhor, nós enquanto associação tentamos dar-lhes as ferramentas para que eles depois tenham essa capacidade de, no seu dia-a-dia, adaptarem-se, não é? E ajustarem o que é necessário para... Porque são jovens como todos os outros, não é? Têm que fazer uma alimentação realmente diferente. Mas a doença celíaca tem esta parte boa, face às outras doenças autoimunes. Sabemos o que é que a causa, sabemos que evitando o glúten consegue não curar-se, mas ter uma doença celíaca controlada, não é? Por isso é uma mais-valia e é isso que estas crianças, estes jovens e até mesmo os adultos, não é? Têm que privilegiar isso, ainda que não seja fácil, como a Almerinda já referiu, e daí termos este apoio também da psicologia, caso seja necessário. Mas a verdade é que é essencialmente isto. E não é isto que nós queremos capacitar estes jovens, é que nós não temos que estar a pensar na nossa alimentação todos os dias, desde que acordamos até à noite, obviamente que não, mas nos momentos que temos que pensar nela, temos que pensar bem e fazer as coisas de forma correta. Não é? E temos outras ações também, que são, por exemplo, os workshops, em que fazemos ao longo de todo o ano, alguns dirigidos até às crianças, em que se aprendem a fazer confecção de alimentos sem glúten, geralmente o pão, que é uma coisa que é mais difícil, ou algum bolo, portanto, e está sempre presente uma de nós, algum convidado, a Rita, os nutricionistas, portanto, isto é sempre, também são momentos também de partilha e, por exemplo, no caso dos miúdos, alguns miúdos querem repetir novamente, porque ou nunca foram, ou nunca tiveram com uma criança que era celíaca, portanto, são tudo sempre momentos de aprendizagem e de convívio e de integração, não é? Como é que tem visto o crescimento desta associação? É assim, a associação tem crescido, mas não temos o número que nós gostaríamos de ter de associados. Esta é a realidade, porque uma das fontes de receita da associação são, de facto, os associados, portanto, as cotas que são pagas pelos associados. Mas mais importante ainda do que isso, é que quando nós negociamos com as empresas a questão de um produto, da introdução no mercado de um produto, irmos a uma pastelaria e dizer merece a pena serem certificados, porque perguntam-nos sempre, e quantos é que são? Porque é um negócio também, não é? Temos que pensar nisto como um negócio para determinada pastelaria, determinado restaurante. Portanto, se nós somos poucos, começam a pensar, não merece a pena se calhar investir por tão poucos associados. Portanto, temos feito várias campanhas de angariação de sócios e apelamos realmente a que as pessoas, porque ainda sabemos que há pessoas que são celíacas e que não são sócios, mas é importante ser associado porque nós conseguimos negociar. Quanto maior o número de associados, nós temos uma visibilidade também maior dentro das empresas e podemos oferecer muito mais produtos e muito mais coisas aos celíacos. Portanto, mas tem estado a crescer. Tem estado a crescer. E para se fazerem associados, como é que podem fazê-lo? Basta ir ao nosso site também, ao celiacos.org.pt, tem lá um separador que diz mesmo junte-se a nós e realmente pode fazer lá toda a inscrição e preencher os dados, mesmo os pais fazerem em nome dos filhos, não é? No caso de serem crianças menores. Por isso, o processo todo ele é muito simples, está tudo muito informatizado atualmente, não é? Por isso, hoje em dia, com estas questões já é tudo muito, muito fácil. E mesmo quem não é celíaco pode pertencer à associação. Nós temos até mesmo a categoria de amigo APC, que é aquela pessoa, ou até mesmo que não reside em Portugal, mas que pode acompanhar o nosso trabalho através dessa categoria. Temos a cota família, para no caso de famílias que têm mais do que um celíaco, poderem inscrever a família e não a pessoa em singular, porque obviamente seria mais dispendioso. E mesmo de qualquer das maneiras, qualquer celíaco familiar pode ajudar a associação, através também da consignação do IRS, doando à APC os 0,5% que, em vez de ficarem retidos para o Estado, podem ir para a associação, colocando o nosso contribuinte, que é o 502 852 038, exatamente. Digo tantas vezes e agora estava aqui a esquecer-me, mas a verdade é que podem ajudar a associação também dessa maneira. É uma das formas, obviamente, mas apelamos a que realmente quem seja celíacos ou familiares se inscrevam. Quero agradecer a vossa participação aqui hoje. Obrigada também. Nós também. Esperamos vê-los em breve. Sim, obrigada. Até uma próxima. E eu espero que tenham gostado aqui do nosso programa. Falámos de coisas muito importantes. Sempre que a sua companhia aí desse lado, já sabe que este programa fica disponível para si no nosso canal do YouTube passado 2 semanas. Portanto, no próximo
tema, no próximo, vamos ter vários temas, estou aqui embrulhado toda. No próximo programa nós vamos ter vários temas, vários convidados, sempre com a sua companhia aí desse lado. Um resto de um dia fantástico, porque nós queremos a sua companhia aí. Portanto, fique connosco. Um beijinho grande. Tchau, tchau. Até o próximo programa.